Gente querida, boa noite. Tudo bem com vocês? É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, essa semana, nesse lugar tão querido, tão especial. E claro, você que está em casa, por sua presença, a cada noite, clicando aqui no NASP Engenheiro Coelho, nossa igreja, e participando conosco dessa semana. Muito obrigado mais uma vez, pastor Henrique, pelo privilégio de estar com você, por fazer parte dessa comunidade durante essa semana, assim, de maneira tão especial, e juntos estudarmos um pouco a palavra de Deus. Como vocês estão vendo, hoje nós vamos tratar sobre um tema que é o fruto do Espírito. E claro, como nos outros dias, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo número 5, para a nossa reflexão dessa noite. Mantenha a sua Bíblia aberta em Gálatas 5. E nesse momento, como nós estamos em uma semana, não poderia ser diferente, eu quero convidá-los mais uma vez a fechar os olhos e abrir o coração a Deus nesse instante. Pai Santo e Pai querido, a Tua palavra será aberta agora, a Tua palavra que é viva e eficaz. Por ela ser vida, nós pedimos que nessa noite, neste lugar, e onde quer que as pessoas estejam do outro lado da tela, que elas tenham vida, que nós tenhamos vida na pessoa do Espírito Santo. Há coisas que nós não compreendemos na dinâmica da vida cristã. Há desejos que nós gostaríamos de alcançar e às vezes parece ser um pouco distante. Mas por Tua graça e por Tua obra em nós, um dia nós seremos tudo o que o Senhor sonhou para nós. Mas aqui e agora, neste lugar, nós queremos dizer que o nosso coração está aberto para a Tua obra, para o Teu trabalho, para a Tua ação. Deus querido, nós sabemos que o Senhor é onipotente, mas nunca se canse de trabalhar em nós. E por favor, que por Tua graça, pelos Teus esforços e pelos Teus méritos, que o resultado da Tua obra em nós seja um caráter mais semelhante ao Teu Filho Jesus Cristo. Peço isso, certo de que o Espírito Santo está trabalhando em nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas 5. É um texto que me chama muito a atenção, e nos chama muito a atenção, porque ele precisa ser lido de forma corrida. E em Gálatas 5, nós vamos encontrar aqui as obras da carne e o fruto do Espírito. Antes de entrar aqui no texto, permita aqui fazer uma introdução, uma reflexão com vocês, sabendo de uma coisa: se você olha para o fruto do Espírito, bondade, longanimidade, domínio próprio, você pode imaginar o seguinte, que talvez alguns desses atributos podem ser alcançados com uma espécie de inteligência emocional. Porque parece algumas vezes que autoconhecimento, domínio próprio, controle, respirar fundo, e até um certo nível moral pode ser alcançado com habilidades treinadas e educadas. E um dos livros clássicos da década de 90, no finalzinho da década de 90, que marcou muito o trato que a gente deve ter com nós mesmos e com os outros, foi o livro de Inteligência Emocional de Daniel Goleman. E há muitas virtudes ali. Mas é interessante nós percebermos que domínio, autocontrole, paciência, não é algo que você alcança só treinando. E para que ele se torne real, não é só a educação que faz parte pelo exercício, pela insistência, pela persistência que você tem. Nós temos um desafio em nosso coração. Os problemas que nós temos no nosso caráter são muito mais profundos do que a gente imagina. E eles são sérios. Eles são gravíssimos.
Porque dentro de nós existe uma obra que você e eu, nós não conseguimos fazer por nós mesmos. E a natureza humana, onde quer que você esteja, não importa o tempo nem importa o lugar, ela é a mesma. Ela está presente. É interessante que em Gálatas, capítulo número 5, Paulo vai tratar de um tema, e eu peço a você que abra a Bíblia agora, nesse capítulo 5. E veja o que Paulo vai falar dos Gálatas. Olha o que ele diz. Capítulo 5, e no versículo de número 1, veja o que o texto diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todos os homens que se deixam circuncidar-se, que os mesmos estão obrigados a guardar toda a lei, vocês que procuram se justificar pela lei. Alguns discutem se a lei aqui é cerimonial ou moral, isso não importa. O que importa aqui é a finalidade dessa lei. Ou seja, buscar a lei para então justificar-se através dessa lei, e aqui está fazendo uma relação da lei mosaica, que incluía também a circuncisão. E é interessante descobrir o seguinte: essas pessoas queriam demonstrar que são extremamente espirituais. Mas Paulo está dizendo que elas dão evidências de não serem espirituais, pelo contrário. Todo o esforço humano para se justificar, todo o esforço humano para se santificar, todo o esforço humano para ser melhor, sem confiar nos méritos de Cristo, por mais nobre que isso pareça, e que nós descartamos a Cristo, colocamos Cristo do lado, isso não é obra de uma pessoa santificada, isso é obra da carne. Todas as vezes, por mais nobre, por mais puro, por mais sincero que nós sejamos, que nós desejamos ser bons, mas descartamos Cristo, nós somos carnais. O perfeccionismo, por exemplo, acredita que de algum modo nós temos uma contribuição significativa. E nós não temos isso. Quem nos justifica é Cristo, quem nos santifica é Cristo, a nossa caminhada para o céu é Cristo, e a glória no céu vai pertencer a Ele para sempre. Ele é tudo em nós. Paulo chega a utilizar aqui a NAA, a Nova Tradução Almeida, atualizada. Ele diz o seguinte: quem dera que vocês se mutilassem. Não é bem isso que ele está dizendo aqui. O original está dizendo o seguinte: quem dera que vocês se castrassem. Que o corte não fosse só na parte superior do órgão genital, mas que pegasse todo o órgão genital. Paulo aqui é apelativo. É possível que muitas vezes a gente possa tentar ser bons cristãos, mas quando nós não permitimos que Deus trabalhe em nós para que a gente viva como cristãos, isso é algo terrível. Nunca o ser humano está no centro da salvação e nem da santificação. É Deus que está no centro. É Cristo que está no centro. Paulo depois vai falar sobre as obras da carne. E olha o que ele diz. Versículo 19. As obras da carne são conhecidas. E são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bem, mas será que essas obras da carne estão presentes hoje? Será que se tornaram também uma realidade hoje? É interessante nós percebermos aqui, e para a gente refletir nesse mundo mais contemporâneo, digital, eu coloquei aqui algumas coisas para que a gente pense sobre se hoje em dia nós temos também obra da carne ou não. Será que no Tinder está falando de coisas que apontam para algo que é muito puro? Eu imagino que não.
E quando nós avançamos aqui um pouco mais, vamos pensar aqui só a nível de rede social, já que todo mundo deve ter uma, né? E quando a gente fala de comida, de descontrole, eu não estou dizendo aqui, eu não estou querendo dizer que todas as redes sociais são difíceis, eu estou dizendo que o uso que a gente pode fazer disso. Então, alguns podem trabalhar assim com gula. LinkedIn pode trabalhar só com uma coisa: o que é que eu vou ganhar, o quanto eu vou ganhar e o quanto eu devo investir. Eu não sei se você teve alguma experiência assim de maratonar alguma coisa, porque você não tinha mais nada que fazer. E talvez você tenha entrado nesse pecado que se chama preguiça. Depois você olha o seguinte: e nas redes sociais, pastor, será que no Twitter, você já viu a delicadeza que existe no Twitter, gente? Você percebeu como a gente é muito respeitoso? Qualquer coisa que você coloca lá vira um campo de batalha. E você já percebeu que no Twitter, atenção aí, você que está no Twitter, você já percebeu como no Twitter as pessoas são extremamente carnais defendendo coisas espirituais? Até defendendo a verdade. Até defendendo a verdade brigam, mas brigam mesmo. E ali está presente também mais uma coisa: obras da carne, né? E aí então nós percebemos o seguinte: a vida perfeita geralmente está nos dois lugares, ou no Face ou no Instagram. E geralmente as pessoas cobiçam muito aquela espécie de vida que existe ali pertinho dessas pessoas. Parece que o melhor rosto, o melhor nariz, os melhores olhos, os melhores cabelos, as melhores bocas, são muitas vezes cobiçadas ou apresentadas justamente ali. Vivemos em dias que é o seguinte: não importa a época, não importa o tempo, não importa o lugar, a natureza humana continua justamente a mesma. Não importa, sempre a mesma. E se a natureza humana é assim, a mesma, a pergunta que nós queríamos fazer agora é o seguinte: em algum momento você já caiu em uma situação que causou incômodo a você, mesmo sendo cristão? Certa vez, Larry King fez uma pergunta para Billy Graham, com mais de 50 milhões de pessoas assistindo essa entrevista. E a pergunta feita a Billy Graham foi a seguinte: Billy Graham, você já caiu em algum pecado e você poderia dizer qual foi? E o Billy Graham respondeu para ele ao vivo, viu? Você está me perguntando se eu caí em algum pecado, e você ainda está perguntando qual foi o meu pecado? E Billy Graham disse o seguinte: eu já caí. E já caí várias vezes. E o maior pecado que eu caí foi confiar em mim mesmo algumas vezes. E colocar os meus olhos em mim mesmo e não colocar os olhos em Jesus Cristo. E eu já fiz isso várias vezes, mesmo como evangelista. Amigos queridos, a obra da carne, ela não precisa de esforço para existir. Já está aqui dentro. Já está aí dentro. E ela se faz presente quando nós estamos presentes. Eu não sei quantas vezes o seu casamento já foi ameaçado por causa de obras da carne. Ou seus relacionamentos com pessoas que você ama tanto por causa das obras da carne. Quantas vezes talvez eu e você já falamos coisas que não deveríamos ter falado. Já tomamos atitudes no impulso, já olhamos coisas que não deveríamos ter visto. Porque simplesmente a gente fez eco à nossa própria natureza. A nossa natureza, ela é terrível. Ela é cruel, ela é desastrada. E Paulo resume dizendo o seguinte: isso aqui são obras. Obras. Com as obras da carne, quando as obras da carne prevalecem, a gente se fere e fere os outros. A gente se machuca e machuca os outros. A gente se atropela e atropela os outros. A gente destrói os outros e destrói nós mesmos. E não adianta tentar pensar o seguinte: mas será que a minha autoajuda, o meu comportamento, eu posso fazer muitas coisas? Sim, mas o nosso problema é muito mais profundo. E por essa profundidade, então existe uma coisa. Na natureza humana, nós podemos tentar fazer algumas coisas e pode surtir até um certo efeito, mas o nosso problema é tão sério que Deus tem que trabalhar em nós.
E nessa noite, aqui, Ele quer trabalhar em você. E quer trabalhar em mim. Você tem uma pessoa para vencer. Lucas tem uma pessoa para vencer. E a pessoa que eu tenho que vencer sou eu mesmo. Só que eu não consigo vencer a mim mesmo sem a obra que o Espírito Santo pode fazer em mim. Eu não sei quantas vezes você já viajou por aí, ou andou mesmo na estrada, em uma cidade, e já viu uma placa na meia pista, mais ou menos com uma placa que dizia o seguinte: desculpe o transtorno, estamos em obras. O seu coração, o meu coração, é um lugar que 24 horas o Espírito Santo coloca essa placa, está dizendo: estamos em obra. Deus está trabalhando aqui dentro. E por isso eu quero dizer uma coisa para você: quando as coisas se desviarem, quando aquilo que a gente chama de velho homem explodir dentro de você, não importa quem você seja, quando aqueles impulsos vierem, quando você se desconhecer pelas atitudes que você tem, pelas palavras que você tem, tenha paciência, Deus não vai desistir de trabalhar em sua vida. Não vai desistir? Não vai desistir. Então isso quer dizer que Ele vai estar trabalhando sempre em mim, sim. Se o Espírito Santo está trabalhando o tempo todo em mim, é porque alguma coisa em mim precisa ser trabalhada. Então, pensando nisso, pense comigo. Vamos para o caminho oposto de Muhammad Ali. Eu sou o rei do mundo, dizia ele. Ninguém pode comigo. Ninguém consegue me vencer. A vida cristã, ela é diferente da autossuficiência. Se você quer vencer, você vai para o caminho oposto. Sabe qual é o caminho oposto? Eu me entrego. Eu me entrego. Muitas vezes eu aprendi, eu ouvi na igreja alguém dizendo o seguinte: a única coisa que você vai levar para o céu é o seu caráter. Mas que caráter? Que caráter? A obra do Espírito Santo em nós não é melhorar coração. Ele não veio fazer isso aqui. A obra do Espírito Santo em nós é transformar vidas. E é isso que Ele faz 24 horas em nossa vida. Deus não veio melhorar a nossa vida, Ele veio transformar a nossa vida. É algo muito mais profundo. Então, quando nós pensamos nisso, e olhamos para a realidade de Gálatas, no capítulo número 5, nós vemos uma coisa: Deus não quer que você viva para a carne, Deus quer que você viva para Ele, e a evidência de que você vive para Ele é o fruto do Espírito. Thomas Schneider, ele diz algo bem interessante. Você se tornou um cristão, você foi batizado, e você pode pensar, então tudo passou, já ficou tudo para trás. Não é bem assim. Os desejos da carne não estão ausentes dos crentes, mas os ameaçam constantemente. No entanto, os crentes agora são capazes de dominar a carne e seus desejos através do poder do Espírito Santo. Nunca desista de você, porque Deus não vai desistir de trabalhar em sua vida. Pastor, mas eu tenho aqui algo que está me acabando. Eu já prometi muitas vezes a Deus, mas eu não consigo, eu estou deslizando o tempo todo. Enquanto houver, escute isso, enquanto houver espaços em sua vida para Deus trabalhar, você vai vencer. Alguns pecados que existem no passado, no presente, e estarão presentes até que Cristo volte. Paulo enumera dizendo os pecados sexuais. Você sabe o que aconteceu na pandemia? Houve folhetos, alguns folhetos foram distribuídos em Washington dizendo o seguinte: fique em casa, você é o seu melhor parceiro. Você sabe qual foi o índice de pessoas entrando em sites pornográficos, assinaturas de canais pornográficos e tudo mais? OnlyFans e companhia, aumentando, foi justamente agora, nos últimos 2 anos. Aquilo que está dentro do ser humano,
de pensamentos e fantasias eróticas, de estar sozinho com o rosto no celular ou no computador, ou seja lá como for, fazendo eco, aquilo que está fora, fazendo eco com o que está dentro. Sendo dirigido por impulsos, sendo dirigido por fantasias. E Paulo começa então a numerar, e ele diz pecados sexuais, imoralidade, impureza, sexualidade. Depois ele diz o seguinte, existem também pecados de natureza religiosa. E ele começa então a numerar isso. Mas depois que Paulo enumera tudo isso, ele aponta também para os pecados sociais. E ele diz que os pecados sociais são esses. É briga, é discórdias, é violência doméstica, é abuso de crianças. E aí então a lista segue. Se você entrar em qualquer rede social, se você ligar a televisão em qualquer telejornal da noite ou de dia, você vai ficar vendo estampado na sociedade de hoje e na nossa vida as obras presentes da carne. De tanto ódio. Nós estamos vivendo, e aqui permita dizer isso, porque o púlpito ele também é educativo, nós vivemos hoje em uma época política em que as pessoas se tornaram, sabe o quê? Intolerantes. Intolerantes. E tudo virou um gabro de guerra. Tudo virou nós e eles. E onde nós devemos em tudo dar demonstração de que nós somos amáveis, pacientes, equilibrados, que temos domínio próprio, parece que o cristão hoje está se tornando um intolerante. O fruto do Espírito é diferente. O maior argumento de Deus aqui na terra é uma vida transformada. E o argumento que Deus tem na terra de uma vida transformada é produto da obra dele em nós. E o produto da obra dele em nós é o fruto do Espírito. Então, se esse é o fruto do Espírito, pastor, a pergunta é: aquilo que causa dano a mim, aquilo que me destrói como obras da carne, precisa então de um controle. Precisa então de um domínio. E então o domínio é, quem é que produz esse domínio em mim, em você? É quando o Espírito Santo vem a nós e produz algo em nós extraordinário. E sabe o que ele produz em nós extraordinário? É o seu fruto. Ele dizer, eu estou aqui presente agora. Tudo que o Espírito Santo coloca em nós é aquilo que Cristo é. Você crê nisso? Tudo que o Espírito Santo coloca em nós é aquilo que Cristo é. Então, se é assim, o que você mais precisa na vida? Você não tem paz? Você vai para a cama à noite e não consegue de forma alguma dormir porque você não tem paz? Você vira o tempo todo de um lado para o outro porque você está ansioso, ansiosa, você não consegue descansar. Você não consegue expressar amor e carinho. Você não tem paciência. E é interessante, que olha que coisa interessante, o que o Espírito Santo faz em nós quando ele habita em nós? As tendências que foram influenciadas numa direção errada, voltam-se para a direção certa. Disposições e sentimentos errados são desarraigados. Santo temperamentos e emoções santificadas são agora o fruto produzido na árvore cristã. Ocorreu uma transformação completa. Gente, é isso que Deus quer fazer em mim e em você sempre. Quando Ele habita, aquilo que Ele não colocou, Ele tira. E aquilo que Ele sonha, Ele coloca. E o que Ele coloca, cresce, se desenvolve. Vamos para o fruto do Espírito, veja comigo agora, por favor. Paulo diz, Gálatas, capítulo 5, e versículo de número 22. Olha o que Paulo diz. Mas o fruto do Espírito é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então a primeira coisa que Ele faz quando nós nos convertemos é colocar a natureza dEle dentro de nós. Um dia eu estava no internato, eu era monitor,
E você sabe que piano de internato, né, Lineu, não é fácil a gente estar o tempo todo trabalhando com ele para afinar. E um dia, era o período de férias, veio um senhor consertar o piano, e quando ele veio consertar o piano, eu acho que o piano, coitado, já tinha muitas décadas que não tinha recebido a atenção de alguém para cuidar dele. E aí ele trabalhou na noite anterior, trabalhava de manhãzinha, e na hora do almoço eu fiquei com muita dó dele, e era um alemão. E eu acho que ele tinha dificuldade de falar português, e eu percebi isso com uma experiência muito triste. Aí eu fiz uma marmita e levei para ele. Mas ele estava quase mergulhando dentro do piano, e eu não sabia o que fazer. Então eu me aproximei dele e disse o seguinte: Senhor, está aqui a sua comida, está aqui a sua comida, o seu suco, tal. Mas aquele senhor olhou para mim, ele explodiu de uma maneira, ele me disse tantas palavras em alemão, que eu tinha certeza que nenhuma delas estava dizendo, eu amo você. Nenhuma delas. Ele diz assim, I love you, nenhum momento. Mas eu tive que olhar para ele com carinho, e me aproximei dele com calma. Cristo não veio em nós melhorar, Ele veio transformar a natureza, gente. E deixei lá um pouquinho mais perto a comida dele, depois ele terminou o serviço, se arrependeu, e eu entendi depois o que ele quis dizer comigo. Ele me abraçou e eu entendi que aquele abraço era um perdão. Eu explodi. Deus quer nos usar de forma extraordinária, e para isso, Ele quer que você ame. Ele quer que você ame. Porque sem o amor de Deus na nossa vida é impossível pregar o Evangelho. O mundo lá fora, e eu vou ter muito cuidado no que eu vou dizer agora, porque eu sei que tem uma transmissão ao vivo. O mundo lá fora, eles não sabem que precisam do sábado. Eles não sabem que precisam dos 10 mandamentos, mas eles querem ser amados. Uma coisa não está separada da outra, mas Jesus Cristo disse, o mundo vai conhecer a mim, quando você tiver a capacidade de amar mais. E hoje, a gente vive num mundo que está carente de amor. Carente de gente que abraça, que olhe nos olhos, que gaste tempo, que sente à mesa. As pessoas têm que descobrir que elas são acolhidas, que elas são amadas, não importa de onde elas sejam. Mas isso é negar a verdade. O que nós estamos fazendo com a verdade, gente? Nós estamos fazendo duas coisas que pertencem a Deus, verdade e amor. E sabe o que a gente está fazendo hoje? A gente está separando verdade de amor. Ou a verdade é aquilo que a gente prega e amor é aquilo que a gente acolhe. E a gente pega duas coisas que pertencem à natureza de Deus e colocamos isso de forma separada. Ou a gente ama ou a gente fala a verdade. Ou a gente prega a verdade ou a gente ama. Ou é aquele procedimento da doutrina ou é o amor, o alcançar todo mundo. Isso não está separado na natureza de Deus. Amor e verdade não estão separados da natureza de Deus e não deveria estar separado da igreja e não deveria estar separado da nossa vida. Quem ama, vive a verdade e quem ama, pratica o amor e vive em exercício do amor. Paulo diz que o nosso relacionamento com Deus é fruto do Espírito Santo. E é interessante que Paulo depois, ele fala de coisas que estão assim, em um relacionamento tremendo. Paulo continua falando das virtudes do relacionamento com o próximo. Paulo depois continua falando da importância do nosso relacionamento com nós mesmos, quando ele fala de domínio próprio. Gente querida, eu queria aqui contar uma história para vocês. Eu fui batizado em 1992. Em 1992. E na quarta-feira, 14 de outubro, essa semana, é uma data muito especial, que eu me lembro do dia do meu batismo. Eu encontrei com esse senhor que está aí na tela.
Sabe quem é esse senhor aí? José Alves Bezerra, o meu pai. Eu era um garoto de 15 para 16 anos, que tinha colocado as sandálias dentro de um saco de supermercado, e o meu pai estava chegando do trabalho e eu estava saindo. E meu pai perguntou: você vai para onde? Eu disse: eu vou para a igreja, vou ser batizado hoje. E meu pai não estava nem aí. Meu pai era um homem duro, um homem grosso, um homem estúpido. Eu andei quase 5 quilômetros sozinho, aos 16 anos de idade, para ser batizado. Fui e voltei. Alguns dias depois eu estava assim tão apaixonado por Cristo, e estou até hoje. Porque não existe primeiro amor, existe um amor que é plantado e só tende a crescer e não para de crescer. Que eu inventei de em casa pegar uma Bíblia enorme para dar um estudo bíblico para o meu pai. Peguei uma Bíblia enorme. E ele disse: eu não quero saber de nada disso, eu não me interesso por nada disso. Eu não estou nem aí para isso. Com quase 40 anos, eu nunca vi meu pai beijar minha mãe, abraçar minha mãe. E nem fazer nada com nenhum dos filhos. Mas um dia ele foi alcançado por Cristo Jesus. Um dia ele se rendeu. Um dia ele se entregou. E o resultado disso foi que o meu pai se entregou sem reservas a Deus de tal maneira que eu vejo claramente o fruto do Espírito na vida desse homem. A minha mãe tem 5 anos que está com câncer. E disse assim: eu tenho um homem amável do meu lado. Eu tenho um homem sereno do meu lado. Eu tenho um homem transformado do meu lado. Quando você coloca os seus olhos nas obras da carne, quais são suas lutas? Seja honesto com você mesmo. Quais são suas lutas? Quando você olha assim esse quadro, essas palavras que estão ali flutuando na sua mente, quais são suas lutas? O que acontece com você que você diz: eu não suporto mais isso? Eu não entendo porque isso está em mim ainda. E você clama a Deus. E você chora. Você rasga o coração. E você diz para Deus: Deus, não se esqueça de mim. Nunca desista dessa caminhada. Porque Deus não vai se cansar de trabalhar em você e libertar você daquilo que oprime você. Nunca seja definido pelos seus defeitos. Nunca seja definido por seus fracassos. Nunca seja definido por suas quedas, porque Deus não vai deixar de trabalhar em você. Enquanto o seu peito estiver aberto, ali será canteiro de obras do Espírito Santo. Tudo o que Ele quer construir em você, como mulher e como homem, é a imagem do seu filho. O mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa enxergar pessoas pacientes, pessoas amáveis, pessoas tolerantes, pessoas que perdoam, pessoas que têm domínio próprio. E nós nunca podemos ser isso sozinhos. Eu concluo dizendo uma coisa para vocês. Na época da pandemia, eu estava em casa e tinha uma árvore perto da minha casa, uma mangueira,
que nunca dava manga. Você gosta de manga? Manga espada. E eu olhava para aquela mangueira ao lado do meu quarto, nada de manga. Chuva, floria, de repente tudo caía. Um dia alguns rapazes foram trabalhar no condomínio e eu comecei a escutar serra elétrica. Eu disse, vai cair. Fechei a cortina. Vai cair, essa árvore vai cair. E eu escutei muitos barulhos. Vários barulhos de serra elétrica. Para minha surpresa, quando eu abri a cortina, a mangueira estava lá. Eu não acreditei. Eu saí do quarto, dei a volta e depois olhei para a mangueira. Ela estava lá. Foi podada, mas o que me chamou a atenção foi a raiz daquela árvore. Eles colocaram vários produtos. Alguns dias depois, alguns meses, vieram as chuvas. E novamente, aquela mangueira floriu de novo. Ficou linda. De repente, as manguinhas pequenas. De repente, as mangas grandes. E um dia, eu fui até lá e não acreditei. Eu peguei uma manga. E aí então eu fiz um ritual. Eu lavei a manga e deixei na geladeira. Aqui vai ser para depois do almoço. Depois do almoço eu peguei a manga e comecei a cortar a manga. Eu peguei a manga e abri a manga. Você está sentindo o cheiro aí? Cheiro. Depois eu levei assim a boca, suculenta, doce, tremendo. Qual foi o segredo, pastor? O segredo foi trabalhar na raiz. Primeiro lugar que Deus trabalha na sua vida não é aqui, nem aqui. É aqui dentro. É aqui dentro. Eu quero convidar você para um momento muito especial agora, tá? Eu queria que você dobrasse o joelho ao lado de uma pessoa agora, pode ser? Que esteja do seu lado. Mas que você não fique sozinho. E você vai orar por ela agora, para que Deus coloque nela o fruto do Espírito, e ela vai orar por você. E antes de orar, permita dizer uma coisa. Ontem eu saí daqui à noite e um grupo de adolescentes veio aqui e orou comigo. Depois eu saí, um grupo de teologandos, a gente orou ontem à noite. Você sabe o que é isso? Quando isso acontece de forma muito espontânea, é Deus trabalhando aqui entre nós. E eu quero que você faça isso agora. Pode ser? Podemos dobrar o joelho. Se você estiver sozinho, não fique sozinho. Se você estiver sozinho, eu vou aí orar com você. O Kleber vai cantar aqui agora, mas enquanto ele canta, eu quero que você ore aí aonde você está. Senhor Deus e Pai, nesse momento os teus filhos irão orar nesse lugar, e eu peço que o Senhor faça a sua obra em nós, que o Espírito Santo arranque tudo aquilo que aponta para as obras da carne, e que Ele coloque em nós o fruto da tua presença, que é paz, amor, alegria, longanimidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei.
Escuta esse louvor que é para ti e essas orações que é para ti, em nome de Jesus.